Agora sim, agora estamos ouvindo perfeitamente. Está ótimo. Legal. Tá, então, eu quero primeiro agradecer a vocês aí o convite para participar, desejar uma boa tarde para todos e todas. Aqui a gente mexe para um lado e vai para o outro. Desejar uma boa tarde a todos e a todas, a você, Roval, Adri, e estamos aí para a gente trocar uma ideia. Muito bom. Estava falando antes do senhor chegar um tema off-topic aí da questão da CPI, mas até queria lhe ouvir a respeito disso. Eu aqui, senador, aqui do meu cantinho, né, estou achando muito arriscada essa história de chamar ato, manifestação aí para o dia 29, no sábado. Estou achando que a gente entra numa dinâmica de disputa desnecessária nesse momento. Tem tanta coisa sendo disputada em tantos lugares, né? Vocês têm feito a disputa na CPI, nós temos feito a disputa aqui na internet. O Lula se colocou na disputa e construiu um novo ambiente político. Será que a gente precisa dessa urgência toda de ir para a rua no momento que tem terceira onda batendo na porta? Eu também tenho uma posição parecida com a sua, né? Eu acho que nós vamos viver aí um momento extremamente crítico, especialmente aqui no Brasil. Graças a esse confinamento meia-boca, como se diz, né, que foi feito agora recentemente por alguns estados, nós tivemos uma diminuição do número de mortes, do número de casos, no entanto, num patamar extremamente elevado, né? Hoje nós temos aí a ocupação de leitos de UTIs na maioria dos estados acima de 90%. Isso significa que já há uma fila de espera muito grande, que são pessoas que poderão morrer na própria fila por falta de atendimento. Nós vamos enfrentar, especialmente nos estados do Sul e do Sudeste, o inverno, que é um período, né, bastante propício para a disseminação de doenças respiratórias, porque as pessoas ficam mais aglomeradas, ficam mais próximas, não é? E também o risco de você ter doenças respiratórias cresce demais. Então, pode acontecer também de um crescimento dos casos de Covid por conta disso. Temos que levar em consideração que no Brasil chegou a tal variante indiana. Quando diz que está lá no Amazonas e está lá na Argentina, você pode ter certeza que já está em outros lugares do Brasil também, né? E se essa variante é realmente transmissível, como todo mundo diz que podemos ter certeza de que vamos enfrentar uma terceira onda muito pesada, muito grave, e no momento em que o presidente realmente, desculpe a palavra, mas ele avacalhou, né? Ele agora transformou isso numa brincadeira, né? O que ele fez ontem foi uma coisa indescritível. Uma pessoa que não tem nenhuma sensibilidade, nenhuma empatia pelo sofrimento alheio, está preocupado simplesmente em se preservar no poder. O presidente rindo, né? A gente pergunta, tá rindo de quê, não é? O país com tantas pessoas mortas, com a economia devastada, com as pessoas passando fome, não é? Então, eu concordo com você que a gente precisa esperar um pouco para ver o que vai fazer. Eu não tenho dúvida de que se nós chamássemos uma mobilização nacional, com boa parte das pessoas vacinadas, nós teríamos aí sim grandes respostas a esse governo. Mas eu tenho dúvida realmente, muita dúvida se esse é um bom caminho. Até porque, do lado de lá, as pessoas não acreditam que isso seja um caso grave, né? Tem gente que acha que tudo isso que aparece na televisão, uma ambulância pelo meio da rua, hospital cheio de gente, eles acham que é uma espécie de Truman Show, né? O pessoal está filmando aquilo ali, mas não é verdade, é uma encenação. São atores que estão ali. Mas, do nosso lado, as pessoas sabem da gravidade que tem o problema.
e eu não sei se elas vão se dispor assim tão facilmente a correrem novos riscos, né? Senador, e ontem a gente teve ainda no ato a presença do Pazuello, lá também sem máscara, né, que esteve na semana passada depondo por 2 dias, com aquelas mentiras todas, 15 mentiras, né, elencadas pelo relator, e ontem foi lá, ele, general da ativa, eu queria uma opinião do senhor. O Exército deve tomar uma medida como uma punição de tirá-lo da ativa? Ele deve ser convocado novamente para a CPI? Eu acho que as duas coisas devem acontecer, não é? O simples fato de ele estar ali no evento, né, de certa forma, já o convoca para a CPI. Porque ele disse na CPI que era favorável a essas medidas não farmacológicas de prevenção. Era favorável ao uso de máscara, era favorável à utilização de álcool em gel o tempo inteiro, era favorável a isolamento social em determinadas situações. Vai participar de um evento sem máscara, e onde todos estão sem máscaras e fazendo aquela aglomeração e o inteiro desqualificando esse processo de enfrentamento à Covid-19, me parece que é uma coisa extremamente grave que vai nos obrigar a convocá-lo novamente. Espero que dessa vez sem esse salvo-conduto que ele recebeu do Supremo Tribunal Federal. A outra coisa são as Forças Armadas, né? Eu acho que ele cumpriu um papel ali extremamente negativo, comprometeu as Forças Armadas com o pessoal partidário do presidente da República, não é? E é impossível você não estabelecer uma vinculação entre essas duas coisas. Já havia, desde antes, um desejo da cúpula militar de que ele pudesse continuar no governo, mas na reserva, né? Isso não aconteceu. E agora, mesmo já sendo objeto de tantos processos, né? Processos por crimes comuns, processos por improbidade administrativa, processos por crime contra a humanidade, né? Parece inadequado. Eu acredito que os comandantes militares vão, sim, tomar algum tipo de atitude em relação ao ex-ministro Pazuello. Senador, como é que o senhor está vendo essa semana que vai entrar em relação à CPI? Nós temos aí acho que talvez o principal destaque da semana seja esse depoimento da capitã Cloroquina, né? Mas tem algo mais? O que o senhor espera desse depoimento dela? Para onde está arrumando a CPI? Não, eu acho que o depoimento mais importante dessa semana será o do presidente do Instituto Butantan, Bruno Covas. Por quê? Porque a grande polêmica na CPI, que inclusive ele foi desmascarado na hora, qual foi a participação de Bolsonaro realmente na suspensão daquele contrato que havia sido proposto pelo próprio Pazuello. O Pazuello disse que não recebeu nenhuma ordem de Bolsonaro para suspender aquele contrato. Ele livra Bolsonaro alegando que ele nunca levou em consideração os verbais do Bolsonaro nas redes sociais. Diz que uma coisa é o presidente. Essa versão, ela poderá ser contestada pelo presidente do Butantan. O presidente do Butantan vai falar se houve ou não algum tipo de dificuldade para a aprovação do registro da Coronavac. Ele vai poder falar sobre os bastidores políticos dessa relação
entre o Butantan e o governo federal e de que maneira isso pode ter prejudicado o processo de produção. Ele vai poder nos falar se essas conversas, essas falas do Bolsonaro realmente criaram dificuldades na relação com o governo chinês e com a liberação de vacinas e do próprio IFA. Enfim, ele pode nos dizer muitas coisas relevantes. Eu acho que o principal depoimento dessa semana é esse. Lógico que o depoimento da doutora Mayra Pinheiro é relevante. Por quê? Porque ela é secretária da área de gestão de pessoas, ela é responsável, né, por tudo que diz respeito ao tratamento dado aos profissionais de saúde. É importante saber se ela trabalhou realmente em função disso, né, porque ela é conhecida muito mais como uma pessoa que foi a grande difusora, dentro e fora do Ministério, né, da utilização de medicamentos que não têm comprovação científica e que foram administrados indiscriminadamente para as pessoas, inclusive para crianças e mulheres grávidas. Né? Então, vai ser, sem dúvida, também um depoimento importante. Ela estava em Manaus, ela esteve com o governador naquele período, ela, não sei se ela tinha consciência do drama que estava acontecendo naquele momento, mas ela vai ser ouvida sobre tudo isso, né? E a gente teve, enquanto ontem o presidente estava causando toda aquela aglomeração, desrespeitando todas as questões de distanciamento, a gente tinha propaganda do Ministério da Saúde: mantenha a distância segura, assim você cuida de você e da sua família. Uma propaganda no ar agora do Ministério da Saúde. O senhor vê, como que você vê essa né, uma coisa o presidente e outra o Ministério da Saúde? Você vê alguma mudança com o Queiroga? Quais são as novas convocações também em relação àquela ex-secretária que ficou menos de 10 dias no cargo de enfrentamento da Secretaria de Enfrentamento à Covid? E ainda temos mais um capítulo que é o Entraub, né, como o chefe do gabinete paralelo. Então, eu queria que o senhor comentasse essas questões. Na quarta-feira, nós vamos ter uma sessão para a aprovação de requerimentos, de depoimentos. Vamos também de possíveis de sigilos fiscal, bancário, telefônico, e vamos também organizar o debate com a comunidade científica. É importante que a comunidade científica possa se manifestar sobre em relação à pandemia da Covid-19. Vamos também aprovar a convocação de outros integrantes do governo, que foram, inclusive, responsabilizados pelo Pazuello por algumas coisas, entre elas negociação da vacina. O secretário executivo Elcio Franco é alguém que nós queremos que seja convocado. Essa médica que assumiu durante poucos dias a coordenação do enfrentamento à Covid-19 saiu, queremos saber por que isso aconteceu. Talvez aquela médica que foi chamada pelo Centrão para assumir o ministério também não quis. Né? Devemos trazer também outros personagens relevantes. Vamos decidir se faremos algumas acariações, né? Há propostas. Em princípio, eu acho que ainda é cedo para a gente fazer isso, mas vamos discutir isso aí, não é? E eu creio que vamos ter aí para os próximos 2 meses uma agenda bastante agitada. Eu, particularmente, estou defendendo que nós possamos dar uma prioridade ao tema da Covid e comunidades indígenas. Não é? Isso é uma coisa de
enorme gravidade. Por quê? Porque o encaminhamento que foi dado nas aldeias foi, digamos assim, singular, que procurava garantir água potável, equipamento de proteção, como máscaras, alimentação, auxílio emergencial, acesso a hospitais, a leitos de UTI, se necessário, e o governo vetou tudo isso. Foi preciso que, posteriormente, o Senado, o Congresso, derrubasse esses vetos, né? Mas isso é a típica situação que se enquadra na ideia do crime de genocídio, tentar submeter uma população a uma situação de carência dos meios mais elementares para a sua sobrevivência e reprodução. Além do mais, nas comunidades indígenas, houve distribuição indiscriminada de cloroquina, não é? Houve um processo de desinformação, dando conta de que a vacina produzia mal, que deveria se utilizar mesmo era a cloroquina, não é? E tem um outro detalhe, já há no Tribunal de Haia, né, uma demanda de investigação sobre Bolsonaro por genocídio, envolvendo, de um lado, os indígenas e, do outro lado, os profissionais de saúde. Né? São duas representações que estão lá. Então, eu acho que a gente deveria, até pela repercussão internacional que isso tem, pelo que está acontecendo agora, né, no norte do país, onde grileiros, onde garimpeiros estão travando batalhas campais contra os Yanomami, por exemplo. Né? Eu acho que esse é um tema muito relevante, muito importante. Você está no mudo, Rovai. Senador, eu vou mudar um pouquinho aqui a pauta para dar uma esquentada, sair da CPI, mas a gente já volta. Eu queria saber o que o senhor achou dessa foto do Lula com o Fernando Henrique e como estão as conversas no seu estado, que é um estado-chave para as alianças nacionais por conta da força do PSB. Não, veja, eu entendo que o encontro entre Lula e Fernando Henrique Cardoso, pode ter gente do PT que não goste, pode ter gente do PSDB que não goste, mas eu acho que foi um momento histórico, um momento muito importante. Aquela turismo, primeiro, importante em termos internacionais. É uma demonstração clara do isolamento que a extrema-direita está vivendo hoje no Brasil. É como se estivesse dizendo, em nome da vida, da defesa da vida, nós esquecemos aqui por alguns instantes resistir a esse governo que não atribui qualquer valoração à vida das pessoas, à saúde das pessoas. Acho também que representa, não é, um compromisso, lógico, informal, implícito, de que em 2022 nós não vamos ter aquilo que aconteceu em 2018, onde nós podíamos ter evitado, não é, a chegada de Bolsonaro ao poder, se no segundo turno cada um pensasse, olha, agora é a hora de escolher a alternativa melhor ou menos ruim, enfim. Acho que isso abre também os ouvidos, né, de uma parte importante da classe média, que é tucana e tal, para verificar, olhar para Lula, o que ele está dizendo, o que é que ele está falando. Então, eu acho que foi uma jogada de mestre dos dois. Acho que foi muito bom. Deixou o Bolsonaro enlouquecido. Como eu sou defensor da ideia que não há nada no mundo que possa
vir a ser pior do que esse governo de Bolsonaro, né, eu achei que foi uma coisa boa. A outra coisa que o presidente Lula está fazendo muito corretamente, nós vamos pegar um Brasil destroçado, né? Um Brasil numa condição terrível. Não será fácil o processo de reconstrução do país se nós ganharmos a eleição. E, portanto, é bom ter diálogo, ter trânsito com todas as forças e segmentos, porque as medidas que serão necessárias de serem tomadas, elas vão exigir um apoio da sociedade. E mesmo que essas pessoas não votem no PT, tenham seus candidatos, mais à frente o presidente vai precisar buscar muita gente para um pacto, né, que seja em torno de propostas progressistas, avançadas, mas que precisa de um apoio bem amplo. Eu fiquei muito contente com aquela foto, diferente de muita gente. Está no mudo, Rovar. Pernambuco. Pernambuco. Aqui em Pernambuco é o seguinte, nós temos uma posição já firmada de que, apesar de tudo que nós vivenciamos, né, mas a nossa posição é de que o que for melhor para a candidatura de Lula, nós vamos acompanhar aqui em Pernambuco. Se a decisão do presidente Lula for de fazer uma aliança com o PSB, e nós queremos que ele faça uma aliança com o PSB nacionalmente, e o preço de fazer essa aliança que venha a ser definido pelo PSB, seja o apoio do PT a uma eventual candidatura do PSB aqui em Pernambuco, nós vamos apoiar. Obviamente que nós vamos questionar, não sei se os nomes que estão sendo apresentados até agora são os melhores, não é? Achamos até que o PSB, depois de tanto tempo no poder, poderia, de certa forma, analisar outras possibilidades para preservar a hegemonia da Frente Popular, e vamos ver. E se por acaso não for possível essa aliança nacional, nós estamos preparados também para ter um palanque em Pernambuco. Não vai ser por falta de palanque que o presidente Lula vai deixar de fazer a sua campanha no estado de Pernambuco. Então, é uma posição muito tranquila, muito cômoda, a nossa. Não creio que vão conseguir criar turbulência como foi criado em 2018, 2020. Legal. Bom, mais alguma pergunta, Adri? Tem aqui algumas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando ao vivo aqui o programa de hoje, tem alguns superchats. Débora Rodrigues, ela diz, nós da esquerda nunca nos preocupamos com o fascismo, vejam que Plínio Salgado sempre teve votos expressivos, o Sul Maravilha é reduto deste anacronismo. Isso a gente falou mais cedo das semelhanças entre o ato de ontem e o Mussolini, em 1933, que também convocou motociclistas. Tem mais aqui um superchat da Débora também, ela diz, anti-alerta do CONAS sobre nova onda, Queiroga diz não vislumbrar a possibilidade. Em que base ele afasta este alerta? Questiona, e tem mais uma pergunta para o senador aqui de um outro internauta, do Walter Silva, aí que eu perdi aqui, ele pergunta sobre o Aras, aqui, Aras, Lira, não seriam Maia, não seriam coautores do genocídio por terem sentado nos pedidos de impeachment, são mais de 100 pedidos de impeachment que eles não abriram nem qualquer processo. E tem mais um superchat da Daisy, porque os vídeos na CPI não são passados em telão, ela pergunta, senador. Bom, sobre essa questão do vídeo, a gente ainda não discutiu. Essas questões já chegaram para nós, mas ainda não sentamos para debater. Temos que ver o regimento interno para ver se é possível fazer isso. Nós vamos levar essa questão. Hoje nós temos reunião à noite e podemos conversar sobre isso. A outra
questão que foi perguntado, por que é que o Queiroga não acredita, é o ofício dele, né? Ele tem que dizer que as coisas estão indo bem, mas não estão, né? Nós, como eu disse, estamos vendo aí o Brasil numa segunda onda que diminuiu um pouco o número de mortes por conta daquele processo de confinamento curto feito por alguns estados brasileiros. Ficamos num platô assim, muito alto de mortes e de casos e continuamos com o esgotamento dos leitos de UTIs no Brasil. Mas ele tem que dourar a pílula. Mas a verdade é que o Instituto de Métrica da Universidade de Washington, que trabalha diretamente para a Casa Branca e que tem acertado muito o número de mortes, eles usam uma metodologia que leva em consideração as mudanças sazonais, leva em consideração a campanha de vacinação de cada país, leva em consideração o número de habitantes com mais idades, com mais comorbidades. Eles estavam prevendo, para o final de agosto, um percentual de 500 mil mortes. Não é? Nós já estamos identificando a possibilidade dessas 500 mil mortes se consolidarem, no máximo, em meados de junho, não é? Que é uma coisa dramática. E a previsão que o Instituto de Métrica está fazendo agora é de 750 mil mortes ao final de agosto. Ao final de agosto. Se caísse do céu muita vacina, a gente poderia diminuir um pouco isso. Mas a julgar pelo ritmo da vacinação que está acontecendo no Brasil agora, é muito difícil que nós consigamos superar esse momento. Então, o Queiroga é um novo Rolando Lero, né? Vai ficar com aquela conversa, vai para frente, vai para trás. Como é que o ministro da Saúde assiste o presidente da República organizar uma coisa dantesca como aquela ontem e ele não pede demissão? Não é? Não tem seriedade. Esse aí não tem seriedade nenhuma. Mas é isso. Tá bom? Muito bom. Muito bom, senador Humberto Costa. Quero agradecer o senhor sempre tão disponível aí para conversar conosco. Desejo sorte, força e bastante astúcia nessa semana lá na CPI. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado pela força. Senador. Obrigado, senador. Tchau. Tchau.